Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. Meditantes Podcast que leva para você todos os dias, todas as segundas-feiras com o lançamento de um novo episódio, as experiências em meditação dos nossos convidados e das nossas convidadas. E você pode curtir, comentar, compartilhar, você pode encaminhar para o maior número possível de pessoas para que também outras pessoas, assim como você, tenham acesso a esse conteúdo. É um verdadeiro portal de estudos sobre a meditação, com os mais variados assuntos, com as mais variadas formas de definição, com dicas, com desafios, com benefícios e sempre com um assunto complementar para que a sua meditação também se torne ainda muito mais meditativa, vamos colocar assim. E hoje, nosso episódio 93, nós vamos trazer um assunto bem interessante, que é a sutileza da meditação, ou a meditação como um caminho para o sutil, né? Esse caminho do sutil. E para a nossa conversa de hoje, eu vou trazer aqui ao nosso palco Gabriel Gama. Boas-vindas ao Meditantes Podcast. E aí, Xantiran, olá, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Vamos bater Tudo esse papo aí. ótimo. Vai ser bacana, muito bom. E é legal, né, falar sobre esse tema, porque meditação tem várias facetas, né? Tem várias formas, pode ser por um benefício, pode ser por N situações, mas também tem essa sutileza também na meditação, né? Sim, eu acho que hoje em dia, principalmente, como a gente tem acesso à informação, muita informação, então a gente consegue pegar algumas coisas, algumas pessoas ao longo do tempo elas vão pegando algumas informações e vão adaptando ali o contexto delas, né? Então, isso faz com que apareçam várias formas, né, de meditação aí. Uhum, Então, como você falou, hoje em dia a neurociência estuda meditação, por exemplo, e a gente compreende os efeitos desse processo, também estuda os tipos de meditação, né? uhum, Então, isso a gente tem um olhar para esse processo da meditação, mas também existem outras formas de a gente poder ver, e uma das formas que eu mais gosto de abordar a meditação é como um caminho para a gente poder compreender essa sutileza. E sutileza é uma forma de ver a vida, né? Não uhum, necessariamente um processo espiritual, para mim mas para algumas pessoas, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que não acreditam em nada, né? São ateus, então sutileza eu sempre descrevo para eles como a percepção do momento presente, né? Então, eu sempre falo para todo mundo, seu coração está batendo o tempo todo. Quantas vezes você percebe ele batendo, né? A é, gente não precisa fazer esforço para fazer ele bater, né? Ainda bem, ele funciona de maneira automática, mas ele está ali. E o fato da gente não perceber uma coisa que está acontecendo dentro da gente o tempo todo, né? A gente ficar sempre distraído no automático, é uma prova de que algo sutil está passando despercebido, né? Então, uhum. o caminho do sutil pode ser um processo mais profundo, espiritual, ou pode ser também uma simples capacidade de perceber a vida que está passando na nossa frente. O passarinho está cantando, você percebeu, né? O vento bateu no seu rosto, você percebeu. E isso é um processo de um caminho para o sutil também. Que legal. Pequenos detalhes, pequenas situações do dia a dia que são muito sutil, que são muito, na maioria das vezes, imperceptível, mas que faz uma grande diferença e que está ali, né? O próprio coração bate constantemente e é sutil, né? As batidas do coração. A gente for perceber, como você falou, a gente quase não percebe isso, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre caminho sutil, sobre sutileza, sobre a junção da meditação, o que a meditação tem a ver com isso e tudo mais. Mas antes de entrar nesse assunto mais profundamente, eu gostaria que você trouxesse para nós, contasse um pouco da tua história, da tua experiência com a meditação. Quando que você iniciou? Por que você iniciou no caminho da meditação? Então, eu sou professor de yoga, né? Então, eu trabalho como ensinando as pessoas desse processo. Então, a gente pode dizer que yoga é meditação também, né? É Uhum, uma pessoa que, por exemplo, não faz asana, ou seja, as posturas físicas do yoga, mas ela medita, ela pode dizer que ela faz yoga, né? Então, nesse caminho, eu não comecei no yoga, né? Eu uhum, comecei como essa pessoa que buscava uma mente um pouco mais calma, mais tranquila, e nisso eu fui buscando, de alguma forma, eu caí na meditação lá pela minha adolescência, assim, né? A gente foi buscando e aí eu fui caí em um vídeo de um cara,
Eu lembro, não lembro o nome da pessoa, mas eu lembro que era um gringo, né, que morava aqui no Brasil há alguns anos, e ele ensinava, falava que ele meditava 30 minutos todos os dias, ele se sentia muito bem com isso e tudo mais, e aí eu fui, fiquei vendo aquele vídeo, falei, vou tentar, e ele ensinou como é que fazia, eu comecei a fazer, eu lembro que eu fazia todo dia antes de ir para a escola, na época, e tudo mais, então começou nessa época aí, e óbvio que eu sempre falo para todo mundo que quando a gente começa sem ter uma instituição, um professor, alguma coisa junto com você, é muito difícil você dar continuidade, né? Foi o que aconteceu Uhum. comigo. A gente para com muita facilidade. Primeira dificuldade, a gente vai cortar, né? O que a gente acha que não tem muito efeito. E então eu não consegui persistir a ponto de conseguir encontrar alguma coisa ali na meditação e foi uma coisa que eu larguei. Alguns anos depois, eu comecei no yoga, e aí de novo a meditação voltou para minha vida, né? Nisso eu larguei assim, tentava idas e vindas, né? Meditava um período, parava outro, aí conheci uma outra forma de meditação, aí comecei a fazer meditação em Japamala, comecei a meditar Uhum. em mindfulness, então foi nesse processo, ia e voltava. E então, quando eu comecei no yoga, né, alguns anos atrás, esse Uhum. processo começou a se aprofundar, né? E aí, Legal. também nesse caminho, eu comecei a fazer parte de uma sangha budista, né? Como um praticante leigo, que a gente chama, que é assim, eu não sou um budista mesmo, eu sou um praticante leigo, assim, eu vou lá, participo das coisas, mas eu ainda não, vamos dizer assim, trazendo aqui para a nossa linguagem mais fácil de entender, eu não me batizei, né? Ainda não virei Aham. um budista propriamente dito, então eu pratico Aham. e nisso eu comecei a me aprofundar cada vez mais na meditação. Então, hoje em dia, eu continuo ensinando tudo, mas a meditação é um dos processos que eu tenho um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, porque foi o processo que me levou a estar onde eu estou hoje. Eu acho que eu só estou aqui Uhum. por conta do meu aprofundamento na meditação e tudo isso porque me levou para esse caminho do sutil, né? Que foi o tema que eu comentei com você para a gente falar hoje, porque é o que faz a gente conseguir, na minha visão, ter um pouco mais de profundidade fora da própria Legal. meditação, né? O apoio de um professor, de uma professora, ajuda muito na prática, né? Isso é Uhum. essencial. Lá no início você começou no que tinha nas redes sociais, né? E mesmo assim, e era uma época que você estava estudando, época de adolescente, mesmo desta forma, te ajudava nas tarefas da escola? Tinha algum benefício que você percebia? Eu acho que sim, mas volta para essa ideia, eu acho que da percepção sutil, sabe? Eu sempre falo para Hum. todo mundo que, por exemplo, às vezes a pessoa vem, ela está tão agitada que ela vem para a aula de yoga, por exemplo, a gente faz os asanas, Uhum. pranayama, meditação, e no final a pessoa ela até consegue quietar um pouquinho mais, mas às vezes ela nem consegue perceber muitas vezes os efeitos daquilo tudo. Então, eu acho que nessa época eu estava um pouco nesse local de não conseguir, de eu estar ali, fazia todos os dias, eu sentia algumas diferenças, eu conseguia me sentir Uhum. um pouco mais centrado, né, um pouco mais Uhum. tranquilo, a minha reação às coisas externas já começaram a mudar um pouquinho, assim, eu conseguia ser um pouco mais, não tão explosivo, né, uma pessoa Uhum. um pouco mais pensar antes de agir. Isso é uma coisa que eu lembro que já começou desde essa época, mas eu não consegui, eu acho que eu não conseguia perceber tantos efeitos de uma maneira tão aprofundada, exatamente porque eu acho que essa percepção ela é uma coisa que exige um pouco mais de aquietamento, né? E é essa percepção Uhum. sutil que eu acho que a gente só vai tendo primeiro com o professor e segundo Uhum. com o tempo de prática, sabe? Então eu acho Entendi, que tinha tá. sim efeitos, mas eu acho que os efeitos eles não eram ainda assim uma coisa tão escancarada, tipo, eu estudava melhor, enfim, eu acho Uhum. que eram coisas assim que eu fui conseguindo perceber aos poucos, sabe? Sim. Bacana você trazer isso. Eu trouxe a pergunta também porque tá tão violenta essa busca por resultado. Eu chamo de violenta mesmo, né? Sim. Não se assustem, mas é isso, né? Tão violenta essa busca por resultado, porque a meditação tem que dar resultado, e aí a pessoa não tem o resultado que ela quer naquele momento, e aí acaba se frustrando. E é bom ouvir um jovem assim como você, né? Que já está aí um tempo nesse caminho da meditação e também que praticou meditação, que já pratica meditação desde jovem e que, pelo que eu percebi da tua fala, não era uma busca por um resultado específico, mas sim por uma melhoria. É muito mais profunda a busca em si e é interessante porque quanto mais sutil, quanto mais profunda a busca, né, utilizando a meditação, me parece que dá mais resultado. Faz sentido isso? É, no, no,
essa escola budista que eu faço parte, né, apesar Uhum, de eu ensinar, eu estudar e praticar yoga, tem um uhum, conceito que eu acho que fica fácil para poder explicar um pouco mais o que você falou, que nessa escola budista a gente tem eu faço parte da escola Zen, né? Então a uhum, escola Zen tem um conceito quando as pessoas meditam que não é bem a meditação no sentido de repousar a nossa atenção sobre algo, que costuma ser a meditação mindfulness, por exemplo. uhum, uhum, É um conceito que em japonês ele chama shikantaza. Shikantaza significa apenas sentar. Então a gente apenas senta, sem resultado, sem buscar, quero me iluminar, quero pensar menos, quero. Então a gente apenas senta. A meditação é só sentar. E isso é uma coisa interessante porque uhum. a gente vai se descobrindo assim uma outra forma de poder encontrar isso que não seja só por resultado. Realmente a gente vive hoje em um mundo que o resultado é a nossa busca principal ali por tudo, né? Então Uhum. é difícil a gente fazer algo que a gente não pense em um resultado. E a meditação, quando ela entra nesse processo, ela se torna uma coisa bem delicada porque encontrar resultado às vezes não é tão ou como a gente queria ou não tão rápido quanto a gente queria, né? Exatamente, exatamente. Ótima essa dica e trazer esse ensinamento do budismo, né, e do ensinamento japonês. Eu, né, ainda pratico hoje os ensinamentos da Seiichi Noye, que é uma filosofia, né, que ensina lá no Japão com o shintoísmo, com o budismo, aí juntou cristianismo, e é um conceito muito parecido assim, né? Então, às vezes não é essa busca desenfreada por um resultado, mas ele vem, né? Ele acaba vindo. A gente não Sim, precisa nem esperar, ele vem como um resultado. Mas antes de falar de resultado, de benefício, todo iniciante, todos que iniciam em meditação têm os desafios, né? E às vezes eles continuam até hoje, né? Você lembra dos desafios que você teve com o início das práticas, o que de repente até tem até hoje? eu acho que o principal desafio de todo mundo é romper essa barreira de da gente buscar essa mente condicionada buscando o movimento o tempo todo. Eu acho que esse é na minha visão, com a minha experiência como praticante, né, eu sempre Uhum, tento ensinar a partir desse local de praticante, né, então eu tive essa experiência, eu tenho noção como é que é, e aí fica muito mais fácil de eu mostrar para as pessoas e falar sobre isso para as pessoas, né. Então, desse uhum, meu local de praticante e também é, da experiência que eu tenho com os meus alunos, de conversa aqui e tudo mais, eu percebo que esse local de você romper esse nosso instinto de movimento é o mais difícil. E ele quando a gente passa ele no começo, as coisas começam a se assentar um pouco mais, né? Eu lembro uma vez conversando aqui com uma aluna minha, eu falei para ela que meu remédio, a meditação é um remédio para mim hoje. Então, às vezes eu estou muito agitado, eu vou lá, sento e medito e me acalma. Então, eu consegui isso acontece porque eu consegui romper essa barreira inicial da busca pelo movimento eterna, né, da mente ali. uhum, Então a mente está condicionada ao movimento. E eu acho que esse é o principal a principal barreira para quem está começando, né? E aí uhum, quando você consegue lidar um pouco melhor com aquilo, você consegue tem mais facilidade para você explorar o que está acontecendo, né? Então eu acho que uhum. até hoje não é que hoje eu não tenha mais, né, é, essa flutuação da minha mente querendo movimento, às vezes a mente está mais agitada, às vezes a mente está mais calma. O importante eu acho é a gente ir se expondo e conforme a gente vai se expondo nesse processo a gente vai conseguindo romper essa barreira que eu acho que normalmente Uhum, costuma ser a principal aí. uhum. E quando você fala desse movimento da mente, você está falando de pensamentos, é isso? Ou você fala de movimento do corpo também? É porque assim, no yoga, corpo e mente são uma coisa só. Então, Legal. se sua mente está agitada, seu corpo vai se movimentar, né? Eu já experimentei isso muitas vezes, de estar com a Uhum, mente muito agitada, eu não conseguir ficar parado em meditação. Você se mexe, aí você faz isso e aquilo, porque sua mente está agitada também. Então, se sua mente está agitada, seu corpo vai estar agitado. E por isso que uhum, também a imobilidade é uma coisa muito importante na meditação porque a imobilidade do corpo representa uma imobilidade da mente também. Você não consegue ficar 100%. Você já viu uma pessoa ansiosa que ela fica mexendo a perna assim, fica batendo a exato. perna assim para cima e para baixo? Isso significa que a mente daquela pessoa está agitada e aí aquilo está refletindo no corpo. Então,
isso também serve para o processo contrário. Se o corpo está bem quietinho, isso significa que sua mente também está conseguindo encontrar aquela tranquilidade, né? Então, esse Uhum. movimento são essas flutuações, o pensamento, a emoção, e assim, não é que você tenha que cessar isso tudo, né? Isso é um grande erro que as pessoas cometem de achar que a meditação ela é a tentativa de encontrar um silêncio, né? Tipo, silenciar a mente. E você vai encontrar esse processo como vamos dizer, um efeito da prática, mas se você entra na meditação falando, vou silenciar minha mente, ferrou, né? Ferrou. Tem um yogi que ele fala que a É mente ela não verdade. sabe o que é subtração, né? Ela só sabe o que é adição e divisão. Então, se você tenta tirar um pensamento, vou tirar, vou ficar em branco, pensar em nada, ferrou. Sua mente vai começar a pipocar um monte de coisa aqui, lembra de uma coisa que você nem sabia que tinha na sua cabeça. Então, esses movimentos são isso, a emoção vai vir, sabe? Ela vai vir, vai trazer um efeito para sua mente. Você pode olhar para aquilo e escolher não reagir àquilo naquele momento, né? Uhum. Deixar aquilo passar. Eu sempre dou o exemplo que é como se fosse uma nuvem lá no céu. A nuvem passa, aí você pode olhar para ela e falar: nossa, aquela ali parece um coelho, né? Caramba, olha lá, ou coelho, uma rosquinha, não sei o quê. Você pode ir imaginando, interagindo com aquela nuvem, ou ela pode só passar, só uma nuvem no céu. Então, é mais ou menos esse conceito. O movimento é isso, é a gente querer movimentar, vem um pensamento, a gente quer interagir com ele, a gente quer pensar e quer planejar, mas daqui a pouco tem não sei o que, tem não sei o que fazer em casa, e aí eu esqueci. Então, esse é um movimento e que a gente tem dificuldade de simplesmente deixar passar para a gente poder repousar aqui. Então, Uhum. mais ou menos esse é o conceito assim, desse movimento. Legal. Eu acredito que tem um momento que é importante esse movimento, né? Mas tem um Sim, claro. momento que é. E aí vem o domínio da mente, ou o controle, ou pelo menos o gerenciamento de tudo isso, né? Muito bacana. As pessoas elas acham que é para não pensar, tipo, Uhum. esse mesmo yogi que fala da subtração, ele fala que a gente sofre da nossa própria inteligência, né? E, tipo, a gente Uhum. sofre o fato da gente pensar. Você não vê, existem animais que sofrem de depressão, por exemplo, mas é um número muito pequeno em relação ao que existe de ser humano com depressão e ansiedade, por exemplo. Isso Uhum. porque a gente tem um raciocínio muito profundo. E isso tudo, quando a gente não consegue ter uma espécie de cuidado e equilíbrio nesse processo, a gente entra nesses estados mais difíceis de lidar, né? Então, sim, existe um momento, é importante planejar. Eu tenho aqui, eu dou aula de yoga, eu tenho um estúdio, eu preciso planejar, sabe? Tem Uhum. tantos alunos, tal horário, eu vou começar, eu tenho um curso online, então eu tenho que pensar em qual horário que eu vou começar a gravar. E em algum momento do dia eu tenho que sentar e planejar isso tudo, planejar minha semana. Mas eu tenho um Uhum. momento para isso. O problema é quando a gente está planejando, quando a gente está comendo, quando a gente está fazendo uma atividade física e tá o tempo todo naquilo. Esse é o problema, né? Quando a mente não para. Ou quando tá, agora eu vou meditar e começa a planejar o dia, planejar a semana, Exato. aí é o problema, é verdade. Esse é o problema. Muito bom, a gente vai entrar nesse um pouco mais profundo também, numas dicas aí sobre como que melhorar isso, né? Mas antes Sim. de entrar nas dicas, bom, é fato, né? Mesmo que a gente não esteja buscando, a gente percebe os benefícios. Que benefícios que você já percebeu com a meditação e percebe até hoje? Eu acho que, sem dúvida, é essa possibilidade da gente compreender um pouco mais o que está acontecendo dentro da gente, né? O que eu costumo Uhum. chamar a gente encontra em alguns textos como não reação, né? Isso não significa que a gente não vai reagir mais às coisas. Isso significa que a gente vai poder olhar para aquilo e pensar se aquilo é uma coisa, uma resposta adequada. Por exemplo, alguém te fecha no trânsito. E aí sua Uhum. resposta normalmente xinga a pessoa ali. E aí o que a meditação normalmente traz para a gente, esse processo costuma trazer pelo menos para a gente, assim, vamos dizer, um efeito, um benefício mais claro, mais objetivo. Eu acho que é essa percepção da gente poder olhar e falar, tá, a pessoa gritou comigo, eu preciso gritar com ela de volta. E aí vem aquele instinto, vai vir. E aí você vai olhar, assim como você olha para os pensamentos durante a meditação, e vai falar, eu não vou reagir agora, eu acho que gritar talvez não seja a melhor opção. E aí daí Uhum. vem essa ideia de que a pessoa é zen, né? Tipo, ela não grita. Não é isso. A pessoa ela tem vontade de gritar também. A questão é que ela tem a possibilidade de olhar para aquilo e falar assim, tá, eu não preciso reagir, eu não preciso buzinar de volta. O cara buzinou, tá no problema dele, deve estar estressado, irritado, tá tudo bem. Mas para isso a gente Uhum. precisa estar nessa percepção mais sutil, porque se você está no automático, se você está
com a mente agitada, você não vai perceber, né? Você não vai ter chance para esse benefício da meditação surgir. E tem vários outros, Legal. assim, eu estudo um pouco de neurociência também, então a gente sabe que a meditação ela tem vários benefícios, assim, inclusive instituições. Há pouco tempo mesmo, um hospital aqui da minha cidade me chamou para poder ensinar meditação para o pessoal que trabalha na enfermagem, enfim, lida Uhum. direto com o público, né? Então, a gente sabe que a meditação ela tem efeitos em algumas áreas específicas do cérebro, ativação em regiões específicas que costumam trazer um pouco mais de estado de tranquilidade, de introspecção, de relaxamento. E isso é imprescindível, sim, para o nosso estilo de vida moderno, porque a gente está o tempo todo em estresse, né? Uhum. Então, a gente está pensando demais, agindo demais, e não sei o que, tem que resolver, tem problema. E hoje em dia tem uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que é um grande problema. Eu vim da área de comunicação, né, antes de trabalhar só com yoga, e existe um conceito da comunicação que se chama on-life, né? Antigamente, a gente falava que estava online e offline, né? Tipo, a pessoa Uhum. está online, fulano está online no Orkut. Agora não tem mais isso. Você está com seu celular, você sai da sua empresa, você chega em casa, seu chefe te manda mensagem, esqueceu tal coisa. Então, assim, a gente diz que a gente... E assim, o WhatsApp, por exemplo, né, que a gente costuma usar para meio de comunicação, a gente tem a nossa família ali também, né? A gente tem pessoas que Uhum. próximas, que a gente quer conversar, que a gente quer falar. Então, a gente não vai desinstalar o WhatsApp porque o chefe manda uma mensagem por lá também. Então, a gente usa o celular para outras coisas, para poder ver série, para poder jogar, para poder fazer um monte de Uhum. coisa. Então, você não vai desligar para seu chefe não te ligar. Vai acabar recebendo aquela ligação. E a gente diz que isso é o conceito de on-life, né? A vida já está Uhum. online o tempo todo, você não tem mais como desligar. E isso é um Uhum. problema muito grande porque você está carregando aquele estresse o dia inteiro, né? Você não tem um Uhum. momento para desligar. Tem uma aluna minha aqui que falou que outro dia 8 da noite, o chefe dela ligou para ela porque esqueceu, ele estava tentando entrar na empresa, esqueceu a chave da empresa e ela tinha uma cópia. Então ele pediu para ir na casa dela domingo 8 horas da noite para poder pegar a chave. Então assim, Nossa. isso é essa só existia essa possibilidade porque ela estava online, né? Porque ela estava ali online o tempo todo respondendo a mensagem dele quando ele entrou em contato. E isso é um Uhum. grande problema porque a gente cria um estresse extremo o tempo todo, né? E aí a meditação a gente sabe que ela leva a gente para um estado, né, onde a gente consegue entrar, vamos dizer, no contrário do estresse, né? O que a gente chama, a Uhum. gente consegue ter uma motivação do sistema nervoso parasimpático ali, onde a gente consegue relaxar um pouco mais. Então a gente consegue trazer para o corpo e para a mente esse estado de, tá, agora paramos um pouquinho, a gente saiu daquele estresse ali todo. E isso é Uhum. imprescindível, né? Para causar o estresse a gente precisa gastar energia. Então, Exato. para a gente poder para a gente poder não parar de gastar energia, porque a gente não tem como gastar energia eternamente. A gente sabe isso fisicamente aqui, né? A Light aí aumenta a tarifa toda hora porque a luz está acabando, né? Tá ficando cara, produzir energia é caro. E produzir Aham. energia para o nosso corpo, mentalmente, fisicamente, é caro também. Então a gente Também. precisa desligar e a meditação, acho que é um dos benefícios principais dela também, é essa possibilidade de a gente desligar, sabe? Um pouquinho. Bacana. Fez me lembrar da parte do trânsito. Em alguns momentos eu passava por agitações extremas no trânsito, né? Dependendo de uma fechada de carro, já xingava, e aí eu passava o resto do dia xingando aquele motorista por uma fechada. O Sim, mais interessante, que aí essas coisas, né, vem a meditação e vai desacelerando. Olha, raramente faço isso. E quando eu faço, é interessante, porque na hora eu já, às vezes, geralmente a minha esposa às vezes está junto, né? E aí eu falo alguma coisa, falei, agora já falei. Eu começo a rir, porque eu não tinha necessidade de falar, de é, xingar, de fazer qualquer coisa, nada disso, sim, né? sim. Não, não chega nada do extremo, né? Mas às vezes dá aquele ímpeto, vem assim, a gente já começa a rir, eu começo a rir também, e aí, tá bom, né? Já sinto muito, vai, tranquilo. Olha, então, é um processo interno, né? Como que a meditação muda a vida da gente, né? É É, interessante isso. Dei por experiência também esse é um caso assim, né, bem interessante que acontece comigo assim, e que o quanto que dá tempo da serenidade, na maioria das vezes já não é mais reativo. E o mais interessante é que às vezes, mesmo quando ainda é reativo, porque é um padrão às vezes de muitos anos, consegue rir dessa reatividade boba, sem necessidade, né? Rir da própria, como dizia no livro Pequeno Príncipe, né? Eu não gosto que riem das minhas desgraças, né? Dizia o escritor lá, o Pequeno Príncipe. E que a gente possa rir disso, né? Eu acho que é uma percepção, um estado de consciência, é uma sutileza, né? A gente se perceber. Bacana sim. essa ideia. Você me fez lembrar desse benefício também da meditação para mim.
Muito bem. Para você, o que é meditação? Cara, delicado, né? Eu acho que essa pergunta aí vai junto com aquela pergunta, o que é yoga, né? A galera vira, o que é yoga? Aí, uma vez eu ouvi um professor falando isso, eu concordo, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É isso O que aí. é, eu resumi, assim, consegui resumir em uma frase o que é meditação, o que é yoga. Eu sinto que tem muitas coisas que a gente, eu sempre uso esse exemplo, né? No Vedanta a gente usa muito esse exemplo também, que é virar e falar assim, qual o gosto da laranja, né? Aí a pessoa vai falar, o gosto da laranja sei lá, cítrico, né? Parece um Uhum. pouquinho, sei lá, limão, uma laranja. Não tem como explicar o gosto da laranja, só sentindo. Então, É. meditação, eu acho que é uma das coisas que entra nesse grupo aí, né? De que como que a gente explica o que é meditação? Eu acho que a meditação é a tentativa da gente silenciar a mente, silenciar no sentido de encontrar um silêncio e não silenciar a mente Uhum. no sentido de vai, fica quieto, mas no sentido de conduzir um processo em que em algum momento a gente vai chegar em um silêncio. E, e aí cabe nesse processo também a gente não querer buscar o silêncio, é complicado, né? Mas Uhum. volta aquela ideia do benefício, né? Se eu sento aqui, do Shikantaza, apenas sentar. Se eu sento aqui, eu quero encontrar o silêncio. Silêncio, silêncio. Não vai dar. Então, é como se fosse assim, é uma tentativa bem aberta, né, bem solta, né, sem expectativas, de tentar encontrar uma espécie de silêncio. E esse Uhum. silêncio tem, como eu falei, benefícios físicos, mentais, psicológicos, espirituais, enfim, a gente pode olhar benefícios para esse silêncio em qualquer processo. Então, eu acho que a meditação é a tentativa da gente trilhar esse caminho para o silêncio, sabe? Acho que é isso. Uhum. Bacana. Nesse caminho do sutil, o que você poderia trazer mais para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Sutil é algo que não é, às vezes, muito perceptível aos cinco sentidos, correto? Fala um pouquinho mais dessa ideia do sutil. É, eu acho que você pode ver de duas maneiras, né? Tem pessoas céticas, né? Então, para quem é cético, eu acho que o sutil pode ser não além dos cinco sentidos, mas eu acho que para quem tem essa visão um pouco mais cética, o sutil pode ser a profunda capacidade de perceber o que os cinco sentidos percebem aqui e agora nesse momento. Então, Uhum. como eu falei, uma uma brisa passou no seu vento, um vento passou no seu rosto, uma brisa, e você percebeu aquilo. E aquilo pode ser profundamente, pode tocar você profundamente, né? Você pode Uhum. sentir aquilo e falar, caramba, cara, é muito bom poder sentir o vento no meu rosto. Mas para isso você precisa estar perceptivo, né? Se sua mente vai em Uhum. qualquer outro lugar, quantas vezes o vento não passa no nosso rosto e a gente está nem aí. Então eu acho que É. para quem é um pouco mais cético, o simples fato de você conseguir perceber o que acontece nesse momento, né? Ou seja, para isso a gente tem que usar os sentidos. O fato da gente poder olhar e falar, caramba, a vida está aqui, eu tenho essa capacidade de olhar e olha quanta curiosidade, como o mundo se propõe e se ajusta. Isso é uma percepção sutil, o fato de você Legal. poder sentir as coisas de uma maneira mais profunda e não simplesmente passar por elas, né? Então, aí volta aquela ideia do pensamento, né? A gente está em meditação, a gente não quer interagir com a nuvem, ela está passando, mas você está percebendo ela, né? Ela está ali, ela está passando e você percebe, tem uma nuvem, tipo, é incrível, né? O fato da água estar tá ali naquele estado e passando e você não interage com ela com essa mente condicionada e habitual de nuvem, parece um camelo, nossa, que interessante, mas você percebe, e essa percepção, ela necessariamente precisa ser sutil, porque ela precisa estar fora Legal. dessa mente condicionada, né? Essa mente que Uhum. habitualmente está julgando, criticando, analisando tudo. Então, eu acho que tem como sim os sentidos serem essa forma, esse caminho para o sutil, para quem é um pouco mais cético, mas eu acho que, na minha visão, esse sutil sim costuma ir além dos cinco sentidos, que é uma visão um pouco mais espiritual, né? Não religiosa, né, como um processo religioso ali, mas como espiritual no sentido de ser algo além, que é um pouco mais. Aí entra num campo ainda mais difícil de explicar Uhum. o que é perceber esse sutil, mas eu acho que eu sempre digo para todo mundo que é você se conectar profundamente com aquilo que você sente que faz sentido para você. Então,
um cristão, por exemplo, né, um católico, esse silêncio, esse sutil, poderia ser uma profunda conexão com a imagem de Jesus Cristo, por exemplo. Então, naquele momento, quando ele conseguiu finalmente silenciar um pouco toda essa agitação, esse movimento da mente, né? Um exemplo que eu dou também é como se fosse um lago, aqueles lagos bem bonitos da Noruega, né? Que você vê a água cristalina, só que imagina que a areia está toda turva e você não consegue ver o fundo. E aí a areia senta e aí você vai, olha o fundo e fala, caramba, olha lá o fundo, tem um negocinho ali no fundo. Então, quando a areia senta, aí você tem a capacidade de finalmente se conectar com isso que você se propõe, acredita, sente, sabe que é Uhum. verdade, entendeu? Então, algumas pessoas encontram isso de uma forma um pouco mais, vamos dizer, concreta, né? Mas Uhum. precisam ter um pouco mais de provas, né, das coisas. Então, é uma conexão sutil um pouco mais, vamos dizer, aqui com o mundo, com o que está acontecendo agora, que é sutil, né, que é profundamente sutil, a gente só não percebe, o coração está batendo o tempo todo, a gente não sabe, e a gente não sente, né? Uhum. Ou pode ser uma coisa, acho que um pouco mais profunda, assim, que é o caminho que eu costumo tentar apresentar, assim, tentar encontrar, que a gente conseguir se conectar profundamente com isso que a gente acredita e que claramente a gente ainda não conseguiu provar aqui, né? Ainda não consegue Uhum. trazer para outra pessoa de uma forma concreta, né? Exato. Assim como a definição de meditação, né? Eu falo sempre assim que mesmo que a gente tenha pratique a mesma filosofia, a mesma meditação, cada um de nós vai ter a sua própria experiência, né? E É. assim como o gosto da laranja, até não provar laranja, você não tem como saber o que é laranja. A gente pode definir 1000 vezes. É parecido com Pode. isso, que é parecido com aquilo, mas não dá para definir, até que a pessoa Uhum. experimente. Meditação tem a ver com isso, e esse sutil, né, mais profundo, vou chamar aqui mais profundo entre aspas, tem a ver também com experimentar. E que às vezes não dá para trazer isso em palavras, né? Sim. Diferente de um sutil, que é o principal a ser percebido, que é dos 5 sentidos. É um simples, uma brisa no rosto, um pensamento que está ali, a nuvem que está lá, que está passando, Uhum. não está criando uma definição, mas está ali, está percebendo aquele momento, está percebendo. E aí vem as técnicas de mindfulness, que pode ser um grande apoio também, né? Os E eu acho estudos que no momento aprofundados. em que você tenta trazer essa mente condicionada, habitual, para você tentar descrever essa sensação, acabou. A sensação some, né? Uhum. Todas as práticas espirituais que eu já participei até hoje falam desse mesmo conceito, da tentativa da gente é, tentar trazer essa mente para poder sentir, tipo, nossa, eu tô sentindo tal coisa e acabou. Uhum. Acabou aquela coisa. Sim. Então, assim, é uma questão de experimentar. Como você falou, não dá para tentar traduzir, trazer para esse mundo, falar como É. é que funciona. Acabou. Sim. Tanto é que o Meditantes Podcast está aqui para a gente contar as experiências. Mas só ouvir as experiências e não praticar, não vai ficar só no Exatamente. racional, né? Aí vai ficar um monte de É, explicação, um monte de conversa. Tanto que os sim. grandes mestres de antigamente não existia a transmissão por fala, muito pouco por fala. Era uma transmissão, às vezes, sei lá, era em outro nível, né? Contam, Uhum, né? A gente ouve relatos aí de que a transmissão mestre-discípulo, ela era feita no silêncio e uhum. não na fala, e não nas escritas. Hoje em dia, né, que os mestres escrevem, fazem um monte de vídeo para cá e para lá, mas antigamente não. Imagina só vou chamar aqui da qualidade da sutileza dessa conexão, Uhum. né? Que a gente pode experimentar um pouquinho ela através da meditação, essa sutileza de perceber, né, o mundo em nossa volta, perceber a gente internamente. Muito Eu acho bacana. que eu comentei com você da última vez que a gente conversou, né? Sobre às vezes nessa experiência você vai encontrar coisas que por isso que é necessário não só ouvir, né, como você falou, é necessário a pessoa chegar lá, sentar a bunda no chão e meditar, porque às vezes você vai sentir coisas que você não imaginava. Tipo, você vai encontrar uma coisa totalmente fora dessa mente e que você falava, cara, isso existe. A minha experiência pessoal, por exemplo, Uhum. eu comecei a meditar, né, nesse processo, yoga e tudo mais. E nesse processo de yoga, eu comecei no Zen também, como uma prática. E o yoga, eu comentei isso com você, o yoga acabou me levando para o Zen, né? Cheguei Uhum. no Zen, meditando no Zen, eu comecei a construir sem ter nenhuma conexão com a Igreja Católica, com o cristianismo assim muito forte. Minha família não frequenta.
e nunca tive uma religião muito grande dentro de casa, uma busca espiritual assim na minha família, mas Uhum. meditando no Zen eu acabei tendo uma conexão muito profunda com a imagem de Cristo. Então foi uma coisa que eu não sei explicar, sabe? Eu não sei de onde veio isso. Tipo, veio. Uhum. Em meditação, eu senti aquela imagem, eu olhei para aquilo mentalmente, né? E não com essa mente condicionada, eu Uhum. percebi aquilo e aquilo me tocou de uma forma que eu não sei explicar. Então, hoje em dia eu tenho uma conexão profunda com Cristo que é uma coisa pessoal muito minha e que eu Uhum. construí em meditação. Então, às vezes a pessoa vai chegar lá com uma cabeça, não, eu tô aqui porque eu quero me conectar, igual eu falei, com o que eu acredito. Vai chegar lá, vai desmontar tudo que você acredita, vai vir uma outra coisa ali que você nem imaginava, e você vai falar, caraca, é muito, muito diferente, mas é profundo, né? Bacana, legal. E no cristianismo tem a meditação cristã, no budismo tem as meditações, no Zen tem as meditações, no yoga tem Uhum, uma das embora, né, tenha essa ideia de que a yoga é meditação, mas tem um momento no final da prática dos asanas, das posturas, que tem um momento ali de relaxamento, sim. que dá para dizer até que é um momento de meditação, né? Que é o momento mais prático da meditação em si, né? Mas eu queria uma curiosidade, para a gente já finalizando o nosso Meditância Podcast, antes de perguntar das dicas, a diferença entre meditação. Agora eu vou te botar agora numa pergunta bem interessante. A diferença da prática meditativa, por exemplo, no yoga e no budismo, assim, dá para ter uma diferenciação das duas técnicas, das duas práticas? Dá para perceber Sim, isso? sim. Eu acho que o yoga, ele surge com muitas escolas. No próprio budismo existem escolas, né? Então, se você Uhum, for pegar, às vezes a meditação em uma escola do budismo, ela pode ser um pouco diferente da outra, né? Então, uhum, isso existe dentro do próprio yoga, existem meditações diferentes, e dentro do próprio budismo existem meditações diferentes. Então, se você for comparar o yoga com o budismo, aí você vê meditações mais diferentes ainda. Os conceitos uhum, são diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, da meditação tradicional do yoga, assim, mais comum que a gente faz no yoga, que seria bem próxima do mindfulness ali, com essa meditação shikantaza que a gente faz no Zen, por exemplo. uhum, É, esse nome meditação não seria nem o ideal para tentar traduzir esse shikantaza, porque a gente tem que meditar sobre algo, né? Então meditar é repousar a nossa atenção em alguma coisa. E como nessa prática do shikantaza a gente está apenas sentando, a gente não está tentando repousar a atenção em algo, a gente está simplesmente ali. Então, naquele momento, a gente vai sentir tudo que está passando, as coisas vão vir, pensamento, você vai sentir as coisas, vai ouvir um som, tudo vai passar. Então, não seria bem uma meditação. Então, só aí a gente já vê uma diferença grande. A gente usa o nome meditação porque uhum, é o que tem no português, né? uhum, Mas seria estranho a gente virar e falar, a gente vai apenas sentar, sabe? A pessoa não entender muito uhum. bem, ter que explicar todo o conceito por trás e tudo mais. E aí já Exato. nessa meditação do yoga, por exemplo, a gente tenta repousar a nossa atenção sobre algo. Então, muitas vezes aqui na prática com os alunos, eu falo, vamos repousar nossa atenção no processo da respiração, percebendo o ar entrando e saindo. É, então, daí a gente já vê uma distinção bem diferente assim. Bacana. E daí existe uma série enorme de possibilidades de meditação aí também, né? Uhum. Nas duas Legal, práticas e bacana, vai. bacana. Eu gosto de ouvir cada convidado, por isso, traz uma ideia, uma experiência diferente. E para quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai se conectando com aquilo que fica mais ideal naquele momento para você, que a pessoa Uhum, se possa se conectar com aquela experiência, né? E não sei, na minha opinião, nada substitui um professor ou uma professora, né? A gente sim. pode avançar nas conexões via internet, muito bem. O Mantenha Podcast está aqui por causa dessa tecnologia que nos permite estar aqui conversando com o Gabriel de outras cidades, mas essa prática no presencial, no experimentar, ou pelo menos de frente a frente com o professor, a gente sabe que a mente não tem limites, então a gente pode fazer isso até online, mas essa presença, essa transmissão, que antigamente chamava mestre-discípulo, ela é muito bem-vinda, né? Ainda é uma ferramenta essencial, né, para esse aprofundamento. Muito bem. Para quem está iniciando em meditação, para quem já iniciou e está aí avançando, aprofundando, que dicas você traria para nós, para todos nós aqui, dessa conexão, dessa meditação com o caminho do sutil? Eu diria para as pessoas
experimentarem, né? Experimentarem, igual eu tô falando aqui, comecei no yoga, experimentei o Zen. Hoje eu faço minhas práticas de uma maneira um pouco diferente, mas é porque eu experimentei coisas. Eu já participei de uma escola budista tibetana também, então eu Uhum. tive outras experiências que não fosse apenas o local que eu cheguei. É óbvio que às vezes você vai chegar no local, vai se sentir muito bem, abraçado, e que bom, né? Se isso fizer sentido para você, continue lá. Mesmo assim, eu indico você ir em outro local um dia para conhecer, ver como é que é, vai numa instituição diferente para você conhecer. E outra coisa é persistir. Eu acho que a gente persiste, né? A gente passa pelas dificuldades, por exemplo, para estudar, né? A gente passa pelas dificuldades para poder trabalhar. A vida vai trazendo coisas e a gente vai tentando nas coisas mundanas, vamos dizer assim, a gente vai tentando sempre buscar formas de poder lidar com aquilo. E eu diria para a gente ter essa mesma mentalidade com a meditação, sabe? Vão ter Uhum. dias difíceis, que você não vai estar com vontade, que a mente vai estar mais agitada. Respeita o seu limite, vai até onde você sentir que tem como, mas não desiste tão fácil, sabe? Porque eu falo para todo mundo que se isso existe até hoje, se isso é tão propagado assim da forma que é, e se isso é tão, vamos dizer, foi levado para tantos ambientes que antes nem existiam, é porque tem algo Uhum. aí nesse local. E se tem alguma coisa, vale a pena a gente investigar para poder ver, porque na minha visão a meditação ela é para todo mundo. Pode não ser a minha meditação, pode não ser a meditação para você, né? Mas na minha visão é para todo mundo. Então acho que persistir você vai conseguir encontrar o que você está procurando, assim, sabe, nesse Uhum. processo. Então, tanto a tentativa de experimentar para você não desistir tão fácil, né, pelo fato de você não ter encontrado o seu local ainda, talvez, quanto a persistência são dois processos importantes na meditação, sabe? Bacana. Ótimas dicas. Você poderia conduzir uma meditação para a gente finalizar o nosso Meditantes Podcast de hoje? Vamos lá, vou fazer uma meditação aqui. Maravilha, então. Vamos, Vou abrir aqui a janela para você. Pronto. Com você. beleza. Show de bola. Então, vamos tentar buscar uma postura confortável aqui. Se você quiser, você pode encostar. A gente não costuma encostar para poder a gente usar esse processo do corpo como um processo de manter a nossa atenção, né, no momento presente. A gente tem que manter uma estabilidade do corpo, mas se você estiver dando os primeiros passos aqui, você pode encostar, tentando manter sua coluna o mais reta possível, a cabeça no segmento da coluna, e você pode repousar as mãos em cima da perna, mantendo aqui a respiração consciente, tentando fechar os olhos e tentar, na medida do possível, encontrando profundidade na sua respiração nesse primeiro momento, trazendo o máximo de ar que você conseguir, percebendo o efeito desse processo, como que seu pulmão expande, seu corpo vai se adaptando a esse ar que está chegando. Percebe o processo contrário também, o ar saindo, seu corpo murchando. Observa cada detalhe da sua respiração, como se o resto fosse perdendo interesse e a sua respiração fosse ficando cada vez mais interessante, profundo, chamativo. A cada inspiração, além da profundidade, ou seja, além de você tentar trazer o máximo de ar que você conseguir para dentro, queria que vocês buscassem também uma lentidão nesse processo, trazendo o ar de forma lenta,
e profunda para dentro do seu corpo. Observa se o fato de você estar realizando essa respiração de maneira consciente e profunda traz algum efeito diferente para o seu corpo, para a sua mente no momento em que você se propõe a encontrar essa capacidade, esse silêncio. Se concentra por alguns instantes e a cada ciclo você inspira de forma mais lenta, mais profunda e expira também de forma bem lenta e bem profunda. Bem devagar, vocês podem fazer uma última inspiração bem profunda, consciente. Soltando o ar, vocês podem movimentar os dedos das mãos, os lábios. Quando estiverem confortáveis, a gente pode abrir os olhos para finalizar essa prática breve que a gente fez aqui, mas quando a gente se concentra ali, 5 minutinhos podem ser bem profundos, né? Gratidão, Gabriel, pelo seu compartilhar, por compartilhar suas experiências, dicas especiais para quem está iniciando, para quem está avançando na meditação. Essas experiências que para mim sempre ajudam a aprofundar na prática, aprofundar nos conhecimentos e no dia a dia também. Então, gratidão pela meditação também, que nos traz esse centramento, esse relaxamento. São princípios, né? Princípios, que antecedem a meditação e que nos leva a esse encontro com o sutil. Gratidão Isso por aí. tudo. Eu que Muito agradeço o bom. convite aí, espero que tenha
Se ajudar uma pessoa aí, a gente já está no caminho certo já. Exatamente. Eu agora você me fez lembrar de um treinador que a gente tinha, ele falava assim, se uma única pessoa me enviar na época, né? Se uma única pessoa me enviar uma carta, eu já sei que o meu treinamento foi válido, né? Da mesma forma Verdade. aqui, né? Se uma pessoa que fizer um comentário lá, e até é legal assim que a gente abre esse espaço aqui para que quem está assistindo, para fazer os seus comentários em algum local que tiver aí vídeo, áudio, sei lá, deixa o comentário e pode fazer pergunta, né? E essas Uhum. perguntas são levadas ao Gabriel e o Gabriel responde, né? Então o pessoal pode perguntar, pode fazer os seus questionamentos lá também para a gente aprofundar ainda mais. Perfeito. Muito bom. Honra e gratidão. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Muito bem, então, chegamos ao final do nosso Meditantes Podcast de hoje. Profundo, né, gente? Experimentar esse sutil desde o espaço dos 5 sentidos e também de uma forma muito mais profunda. Chama aqui mais profunda, tá, gente? Desse espaço de sutileza. Então, se você gostou desse conteúdo, você pode assistir novamente quantas vezes você quiser. Se você gostou muito, 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 comenta, curte, compartilha com o maior número possível de pessoas. Deixe suas perguntas, seus questionamentos, que ou a nossa equipe ou os nossos convidados vão responder para vocês. Muito bem. Gratidão pela sua audiência, pela sua preferência. A gente se encontra nos próximos episódios, nos cortes que acontecem todos os dias. Os cortes que são aqueles textos mais curtinhos das nossas conversas aqui. Meditantes Podcast, experiências em meditação.